Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia, sempre em alto astral, sempre com um tema muito bacana, muito informativo e sempre com um convidado, uma convidada especial aqui. Tá recebendo aqui mais uma vez ela, Cláudia Lazarotto, bem-vinda. Gratidão. A última entrevista que eu fiz com a Cláudia ficou aquele gostinho de quero mais, que foi no Ano Novo Astrológico. Falei, não, eu preciso entender muito mais. Aliás, do foi que uma honra ser convidada no dia 20 mesmo. Uma honra ter tido você aqui com a gente, muito importante e foi muito elucidativo. Uma data importante e hoje não vai ser diferente, viu, gente? Porque a gente preparou um bate-papo bem gostoso que você pode acompanhar também no nosso YouTube. É só acessar, o vídeo tá lá postado. Manda pergunta, tá? A gente manda tudo pra Cláudia depois, que também tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook. Tá em todos, tá no TikTok? Não tô ainda. Aí, ó, lá vai. Eu me rendi recentemente ao TikTok. Vamos ver se a Claudinha vai se render. É que a gente acha, assim, me perguntaram hoje, TikTok é só brincadeirinha? Não, TikTok também tem coisa séria. Minha filha fala que eu sou retrógrada. Fala, retrógrada é você que não vai, né? Cláudia retrógrada. A Cláudia, ela é astróloga, ela trabalha com a linha kármica evolutiva. Bem legal isso, hein? Eu quero conhecer a Cláudia. Eu quero conhecer, assim, para a gente poder entrar neste nosso bate-papo. Eu quero entender quando a Cláudia começou a se interessar pela astrologia e quando ela conseguiu enxergar em registros acásticos, em resiliência, em karma, em dharma, informações importantes dentro da astrologia. Conta pra mim. Pra gente, que né? Linda, que bênção essa oportunidade. Então, olha, eu, acima de tudo, sou uma pessoa muito simples e muito sincera. E eu comecei muito nova, com 17 anos, exatamente assim, né? Eu olhava, eu era diferente. Eu já era diferente dos meus irmãos, a minha mãe, muito espiritualizada, me levou numa astróloga kármica. E eu, até então, eu falava, o que eu estou fazendo nesse lugar? Meu Deus, o que é esse mundo que eu estou? E aí, eu olhei uma mapa astral, eu juro por tudo que é mais sagrado, aquilo fez assim na minha frente. E aí, eu com 17 anos, eu olhava, a mulher fez um mapa, eu respeito muito essa astróloga, mudou a minha vida, é uma senhora, mas assim, com a visão dela, né? E a visão dela era kármica, triste. E eu falava, não. E eu dizia assim pra ela, não, mas se isso quer dizer isso, também quer dizer aquilo. Então, por exemplo, leonino é egóico, virginiano é chato, pisciano é deprimido. Isso é o arquétipo a ponta da sombra do arquétipo. Tá bom. Então, o leão rege, karmicamente, o resgate do amor próprio, que mal trabalhado vira ego. E eu comecei com 17 anos, eu falava essas coisas, assim, falava, não, mas pode ser diferente, não pode? Se isso quer dizer isso, também quer dizer aquilo. E aí eu me apaixonei de um jeito, e eu conheci no mesmo dia Fraternidade Branca. Quer dizer, é uma pessoa que eu amo, uma senhora que hoje em dia mora na Europa, que mudou a minha vida, mas que tem uma visão muito diferente da minha. E eu falava assim, bom, não larguei nunca mais. Eu fui desenvolver faz muito tempo, né? Eu já tinha 17, passei dos 50. E eu buscava os porquês. Eu não podia, eu simplesmente tinha que entender por quê. Por que a pessoa tem o mapa que tem. E assim eu fui me aprofundando muito. Entendeu? Quando eu comecei não existia computador, né? A gente fazia como muitos dos astrólogos que vêm aqui. Então, assim, eu fui buscando e não tinha só pela astrologia as respostas que eu queria. Então eu mergulhei no universo da astrologia antiga, antes de mais nada. Depois eu fui buscando teosofia, Platão, filosofia, Fraternidade Branca, juntando tudo isso e relacionando a interpretação do mapa com a essência de cada fragmento deste mapa com a evolução daquele ser que tem aquele mapa. E você conseguia enxergar um complementando o outro? Sim, exatamente. Essas informações, elas se encontravam? Se encontravam, assim, de uma forma que no começo eu ficava muito emocionada, sabe? E eu falava, nossa, eu desacreditava mesmo. Assim, eu falava de Jesus. E eu estudava muito eu faço até hoje, é muito vibratório o meu trabalho, sabe? É muito
conexão. Tá. Então, aí comecei a questionar muito pro plano divino, sabe? Porque eu poderia fazer esses acessos dos registros acásticos em regressão consciente. Eu cheguei a trabalhar com terapias de vidas passadas, regressão consciente, mas isso vai até um ponto. E aquele ponto que a gente chega é consequência de algo muito mais profundo. Tá. Então, eu comecei, através de muito alinhamento com o plano divino, com o conselho dármico, kármico, todos os conselhos, eu literalmente, assim, pode parecer até engraçado, eu falava, não, eu sei que tem, eu quero saber. Eu quero saber. E eu me comprometendo com a missão. Eu falava, me dá essa informação que eu garanto que eu vou respeitar. Mas você, como Cláudia, conhecendo já o seu mapa, você enxergava no teu mapa esses elementos? E aí eu dizia, mas como da eu cheguei curiosidade? nisso? Eu falava, não, mas como eu cheguei nisso? Entendeu? Eu falava, como que eu fui arrumar isso para mim mesma, antes de mais nada? Entendeu? Eu falava, não é possível. Tem que ter uma causa. E realmente foi... Eu fui... por mim, antes de mais nada. Eu não pensava assim, olha, eu quero me tornar uma grande astróloga. Eu queria respostas. Tá. Não que eu seja uma grande astróloga, mas a minha meta... Você é uma grande astróloga. Muito obrigada. Mas assim, a minha meta era realmente obter essas respostas, entendeu? E a partir do momento que eu as obtive, eu falei, gente, muita gente precisa disso. É libertador, né? Então, hoje em dia, eu faço mapa na hora, né? Assim como muitos dos bons astrólogos. E aquilo abre, então a gente não começa pelo mapa, a gente vai, antes disso, vai dizer por que você tem esse mapa. Por que você tem este ascendente? Por que você tem esse planeta retrógrado? Por que você tem essa lua? O que eles representam e o que fazer com eles? Mas tudo alinhado ao processo evolutivo. Então, não é um registro acástico que eu vou falar, você viveu 7 vidas e na Rússia você foi Francisco, na China você foi Chico. Nada disso. Não, é no âmago da essência registrada no anímico emocional. Porque se você tem uma ferida no campo que detém o seu livre-arbítrio, você vai tocar, você vai falar que dói. Aqui dói. E qual é o nosso instinto natural do ser humano? É inerente ao ser humano o instinto de autoproteção. Então a gente acredita que está se defendendo porque dói de verdade, dói muito. Mas ali precisa ser curado. Então é um exemplo muito simples, é como você quebrar o pé. Quando você tira o gesso, o seu osso, que é o mote central do problema, está curado. Mas tudo que está em volta está fragmentado. Sim. Nervos, músculos, tendões, pele, carne, está tudo fragilizado. Ou você faz a fisioterapia que dói, ou seu pé vai atrofiar, você vai ter um problema muito maior que o pé quebrado. E aí você não segue, você fica igual o cachorro correndo atrás do rabo. Entendeu? E com a gente é igual. Com todo mundo. E ninguém tem culpa. Porque, além de tudo, a gente tem o véu de Maia, que foi feito para nos proteger no processo da roda véu de Sansara. Maia. Véu de Maia. O esquecimento entre uma vida e outra. Como é que você vai amar a pessoa que é o grande carrasco da sua vida? E acontece, né? Muito. A pessoa que te deve filhos, por exemplo. A pessoa que plantou o desamor próprio no seu coração, porque ela também era uma consequência natural. Porque todo mundo tinha livre-arbítrio, mas ninguém podia usar. Era uma reação em cadeia, os pais já nasciam programados, os filhos tinham... Imagina só o filho mais velho tinha direito à herança. Imagina os karmas familiares gerados por esse simples detalhe. Sim. Então nós estamos sempre encarnados no planeta Terra dentro de um contexto histórico que reverbera na nossa vida pessoal. Que incrível olhar para isso, né? Então as questões de hoje podem ser analisadas pelo teu formato de mapa. E fazer com que a gente possa enxergar onde está essa ferida e como que eu acho a cura. Exatamente. Então, se é da vida afetiva, por que reverberou na vida afetiva? Muitas vezes a causa é, sei lá, um abuso paterno. Podia reverberar em outra questão da vida. Ou você foi abusada e reverbera que você trava o emocional, trava o físico, e aí você não se relaciona, não tem filho, blá, 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 blá. Sim. E pelo decorrer da história a gente conhece... Por exemplo, quantas pessoas não queriam ser reis? A gente não precisa ir longe. Sim. A Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela questionava, Por que que ela foi rainha? Porque o tio, que era para ser rei, resolveu amar uma moça... que era... divorciada. Exatamente. O rei hoje é casado com uma moça divorciada. Mas naquela época o contexto fez com que a Rainha Elizabeth... Esse contexto é aleatório? Não, tem um porquê. Tem um porquê. Ele Porque abdicou, o pai que ficou... Então,
independente do que se ela Sim. fizer certo, é um exemplo. Ela não queria, caiu no colo dela. Pô, ela teve escolha? Nenhuma. Nenhuma. E isso é recente. Imagina isso, porque eu faço acesso muitas vezes, é muito antes de Cristo. A gente vai pegar o Eu âmago, imagino. entendeu? E aí é maravilhoso quando você fala assim, nossa, é isso. Eu sou E suspeita pra falar. você utiliza Porque aí a gente as vai- ferramentas do mapa Só para do- poder só acessar. astrologia, só É só astrologia. astrologia, não Só tem astrologia. outras técnicas ali. Não uso tarô, não uso nada. Tá bom. É só astrologia e vibração. Tá. Só. Você Puramente criou astrologia. esse método, Eu criei você esse foi método. desenvolvendo, Eu criei esse estudando método. e criou esse método. Criei esse método. E se eu tenho, até eu estou preparando material de um livro da minha visão astrológica. Tá. Mas o método em si, eu ainda não consigo formatar o método. Aham. Porque ele simplesmente, eu fui mergulhando, e acontece um mergulho realmente puramente astrológico. Então, eu explico para as pessoas o caminho que a gente vai percorrer, porque eu não vou naquela vida e pulo para essa. Então, todo o caminho de recuperação de lá para cá, o que você conquistou de bem, o que você plantou, enquanto você está se defendendo disso, você está fazendo aquilo. E aquilo está te gerando dharma. Então, você está plantando. E você está contribuindo. Uhum. E você está evoluindo. E essa balança vai ficando... Porque um lado está bloqueado, fechado de medo. E o outro, por exemplo, você não tem amor próprio, mas você tem muito amor universal. Então, você vai Entendi. viver vidas de doação, de abnegação, onde você é um espírito de muita luz. Aí a pessoa chega e fala assim para mim, então a minha missão é porque eu sou um espírito de muita luz e eu tenho que... eu quero saber a minha missão de vida, então a minha missão de vida é do amor universal, porque eu tenho isso muito desenvolvido. Isso é a missão, é o que você já sabe fazer, é o que você vai ter que contribuir. Primeiro, o dever, né? Depois o lazer. Então, assim, primeiro você vai se resgatar o amor próprio que está lá preso, igual uma uva passa no seu porão anímico. Tá. Seu coraçãozinho anímico está lá jogado, mofado. Ah. Aí você vai resgatar esse coração, porque de que adianta você plantar mais dharma, fazer mais do mesmo, se você não curou a tua ferida? Isso vai putrefando dentro da tua alma. E isso vira um rombo anímico, energético, vibratório nos seus campos astrais. E Todos. vai criar consequências E por isso, pra frente. nesse campo, as energias entram e saem descontroladamente, porque você perde o seu equilíbrio, porque você não está inteiro. Ah, que interessante. Então você precisa dessa cura, entendeu? Que vamos chamar de karma, porque é o teu maior resgate, é onde o mapa você tem ali ou um signo interceptado, ou um bloqueio, ou alguma coisa que indica e você vai... Então, como eu cheguei a isso? Então, nós vamos buscar a causa para desmagnetizar os efeitos. Tá. Entendeu? Porque se você tá com dor de estômago chupando pastilha para dor de garganta, só vai piorar. É pastilha igual, só que não é pro estômago. Vai piorar muito mais. Entendeu? É uma pastilha. Aham. Entendeu? Entendi. O sentido figurado, pastilha por pastilha. Não é pro estômago. Não é pro estômago, não resolve. Uhum. Ah, mas eu tô chupando a pastilha. Sabe assim? A pessoa fala, mas o teu negócio é comer quiabo. É aquela história. Ai, por que não acontece tal coisa? Eu tô fazendo tudo Que cai sempre no tão mesmo direito. Lugar. Cai sempre no mesmo lugar. Porque tá faltando aquele pedacinho. E aí o plano divino vai te ajudar. Adianta você rezar, pedir pelo amor de Deus me ajuda para eu dar um tiro no meu próprio pé evolutivo? O plano divino não vai ajudar. Entender esta missão de vida, mas entender de verdade. A missão é o que a gente tem de Dharma, assim, tem várias coisas. O Dharma é o que a gente tem a colher por merecimento. Porque aprender a colher também é muito difícil para muita gente. E a gente veio para Então, isso também. A gente tem o Karma, que é o que a gente precisa resgatar, aprender, fomentar, curar e alinhar. O Dharma é o nosso merecimento. Tudo isso junto, alinhado à missão. Missão é o que a gente já sabe fazer. Então, ok, sempre todo mundo tem um ponto que é a missão. Mas a missão, se você focar só na missão, você está deixando, mais uma vez, o mesmo rombo. Então, você está funcionando da mesma forma que você funcionou por várias encarnações. Eu tenho que olhar para o conjunto. E queimando uma etapa evolutiva, mas sendo uma pessoa maravilhosa. Eu faço bem a todo mundo. Meu coração é enorme, mas eu pergunto a você, cabe você dentro do seu coração?
entendeu? Tem que caber, né? Então a gente tem que alinhar. Então não adianta só, qual é a minha missão? Eu tenho que saber o pacote completo. Porque a resposta é fácil. É só a gente olhar pro nosso dia a dia. Então a sua missão, você é uma comunicadora da luz, entendeu? Então, ok, mas tem a sua vida pessoal, todo mundo tem. E a gente tem que resgatar, entendeu? E até para cumprir a missão num sentido muito mais amplo do que a gente sequer possa imaginar. Com certeza, porque eu tô aqui falando, a gente tá aqui conversando e eu sou humana, não Exato. é? Então tem eu sempre questões falando. Eu sou tímida, vou abrir. Pra eu estar aqui é um desafio, entendeu? Então, assim. E as dores, elas vêm, né? A gente tem que tratar. Não, e aí entra a briga interna, porque é aquilo que eu falei, aqui dói. E quando dói, às vezes a gente se trava. Entendeu? E fala, eu não quero olhar pra isso. Ou então vem e gente tem que olhar, fala né, assim pra mim, nossa, eu fui um assassino. Calma, por que você foi um assassino? Que contexto você estava? Eu podia estar a comando do rei, a ordem do rei. Às vezes você estava... Tem muito um princípio que está por trás disso. Às vezes tem uma dor que te gera uma revolta. Cada um é o que é por alguma coisa. Então a gente precisa, no meu humilde entender, alinhar esse alinhamento e tratar isso tudo com resiliência. Como que é o feedback que as pessoas acabam te dando emocionante. depois de tudo isso? Porque eu fico Olha, imaginando que depois que a pessoa olha para o plano divino dela e ela começa a entender a missão, o karma, o dharma, ela deve entrar em prantos. Muitas vezes as pessoas entram. Mas assim, não é sofrido. É engraçado que não é sofrido, porque realmente eu sou suspeita para falar. Mas eu faço com muito amor e sempre muito acolhimento para a pessoa entender que ela precisa se tratar com resiliência, entendeu? Eu tenho isso aqui, ok, mas é um limão, mas pode virar um mousse de limão, suco de limão, ao gosto do freguês. Aí entra o seu livre-arbítrio. Então, assim, você está condenado a fazer isso aqui? Karma condena? Não. O que você tem que fazer? Você tem que aprender. O que você vai fazer com esse aprendizado? Como você vai chegar nesse aprendizado? Como você vai lidar com esse assunto é o seu livre-arbítrio. Aí você pode usar o seu dharma, tudo que você já conquistou a seu favor, os seus dons adquiridos no cumprimento da sua missão. Você vai usar os seus elementos para resgatar as suas feridas. Não é que você vai virar outra pessoa. Eu sempre falo, você não vai mudar. Você só vai melhorar. Entendeu? E vai ficar assim irreconhecível aos olhos dos outros. Acontece de tudo. Porque assim, tem uma clientinha que fala, agora eu vou passar pelo efeito caça-níquel, porque vão cair muitas fichas, e eu dou acompanhamento, porque eu não posso também abrir tudo isso e falar assim, agora esta jaca é sua, engula. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ajudar. Né? Então eu tenho isso muito claro desde que eu comecei a falar para o plano divino, que eu queria acessar, tanto por isso eu também me tornei terapeuta de vidas passadas, regressão consciente, sempre consciente no meu caminho. Cada um trabalha de um jeito, porque eu acho que faz parte do meu dever, entendeu? Se eu trouxe à tona, eu tenho que ajudar a resolver. Hoje em dia eu já não faço a terapia porque não dá para conciliar as duas coisas, mas eu encaminho para pessoas de absoluta e extrema confiança, conforme cada padrão do que precisa ser trabalhado, né? Você prepara as pessoas também para ouvirem o que você vai falar, eu né? Eu faço uma introdução, eu explico direitinho, eu mando um descritivo antes. A pessoa já vem sabendo e aí eu explico, olha, eu já inicio falando, deixa eu te mostrar o caminho que a gente vai percorrer juntos, por onde a gente começa, não é para sofrer, é só para pegar o fio da meada, é para entender. Às vezes, acontece de pessoas ficarem emocionadas, mas assim, sempre é uma gratidão que eu mesma me emociono, sabe assim? Porque eu só assim, essa pessoa dá pra virar assim, sabe? Meio, sabe? Eu pegava onda, fazia balé, fazia astrologia, blá, 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 estudava astrologia na praia, saía pro curso com a sapatilha pendurada. E aí, aquela que era diferente. E eu falo assim, obrigado, só agradeço ao plano divino todo santo dia. Porque cada um me entende de um jeito, né? Mas o retorno é muito grande. Você colabora com muitos das muitos. pessoas, sabe? Tem cliente que brinca até, que às vezes eu falo o que precisa, mas com amor. E é tão gratificante. Tem alguns retornos que eu costumava, até parei, preciso voltar, de
postar os retornos, muitas vezes, porque é tão gratificante, sabe, que eu fico emocionada. Eu imagino. Tem feedback que eu choro. Eu imagino, porque eu acho que é tão transformador para a pessoa também, quando ela entende, porque muitos também podem ter resistência a entender, né? Não, é tão difícil. E eu não termino, não acaba quando termina, entendeu? Não porque acaba. eu não posso terminar. Com a pessoa ali, eu tenho que juntar o quebra-cabeça. Quando você olha até que o mapa está mostrando várias situações e várias questões da missão daquela pessoa, mas ela não está cumprindo aquilo. Não tá, já vi muito. Já viu muito? Muitos. É triste. E aí eu tenho que lidar com o que a pessoa... Eu também tenho que respeitar. Sim. O limite da pessoa, o espaço da pessoa. Eu não vou deixar de colocar. Que essa missão não está sendo cumprida. Porque, veja bem, não é a missão. Porque... É a jornada. Às vezes, cumprir a missão é cômodo. Porque cumprir a missão é o que você já sabe fazer, o que você fez por muitas vidas. Então, é muito mais fácil a pessoa aceitar a missão do que a cura, do que o resgate. Aí a pessoa chega para mim e fala assim, eu estou exausta, porque eu faço tudo e não acontece. E muitas vezes a pessoa não consegue enxergar o que você está fazendo mais do mesmo. Não vai acontecer. E ela não se resgata. Então, eu tenho que fazer um trabalho de um caminho longo, muitas vezes, para a pessoa entender que tem outras vertentes, que os corpos têm que estar equilibrados. Não adianta ela ter um corpo espiritual desse tamanho e um corpo emocional desse. Porque ela vai ter um desequilíbrio. Não importa se é um corpo iluminadíssimo, que o emocional está pequeno, é um desequilíbrio. Pode ser o ser de luz que for, existe um desequilíbrio. Então, se você investir mais nesse, vai desequilibrar. Vai chegar uma hora que essa banca vai tombar. E vai tombar pro lado contrário. Então, você precisa entender, ok, você é um ser de luz, mas pega a sua luz e joga pra cá. Entendi. Porque, entendeu? Entendi. É lindo você dar amor ao próximo, mas você precisa jogar. Ter uma percepção total do que você é, claro, em todos os corpos que você pra está você ter atuando. Os 3 pilares, o karma da minha missão. Karma, Dharma e missão. Desculpa. A gente acha que um mapa astrológico não vai te mostrar tudo isso. Ao fim das contas, ele te mostra, ele te direciona, ele te acompanha e ele vai te mostrando ali, casa a casa, o que você tem que fazer. Eu acho que a pessoa já nasce naquele momento, exatamente, porque foi programado no plano divino, a concepção, ou se ela vai nascer prematura, ou se ela não vai, para ela nascer com o que ela precisa. E muitas vezes acaba até sobrevivendo pouco. Sim, porque também aquela cota. É ali. Então, e às vezes ela precisava de um acolhimento só. Que foi falho, né, lá atrás. Entendeu? E acontecia tantas barbáries. Sim, que hoje acontece. A história é muito repleta, né, de agressões, de violência, de esconder mesmo as pessoas, as emoções, elas não saíam do corpo daquela pessoa, a gente morria, né, com aquela, eu falo a gente porque a gente já viveu lá atrás, né, então você tinha muito que falar e não podia falar, e aquilo que eu disse, vai putrefando na alma, vai reverberando no corpo, você morre, e uma hora aquilo vai doer, morre. Que não vai caber, é aquela dor que a gente não sabe de onde vem, né? Tem muito isso, a gente já nasce com isso. Às vezes, ao mesmo tempo que você nasce com o dom, você nasce com a sua dor, cada um tem a sua. Se não tivesse, não estava aqui. Sim, a gente está aqui para curar, para evoluir. Exatamente. Entendeu? Claro que vem contribuir. Que todo mundo tem com a sua luz, os seus dons. Mas só isso... É que muitas vezes tem tanta luz, tem tantos dons, está cumprindo tudo direitinho, mas quando tá sozinho, tá quietinho, aquilo... aperta, né? Dói no peito, que é a alma que está gritando. Exatamente. Acabou de novo. Passa rápido esse programa. Claudinha, eu tô descobrindo que um bate-papo com você é um negócio assim de horas e horas e horas. Tem que fazer falar de astrologia, eu vou. Eu acho que é um podcast de 5 horas. Falo muito. Uma mensagem pra gente, Cláudia. Adorei conhecer tua história. Ai, gratidão. Eu agradeço a oportunidade, agradeço do fundo da minha alma mesmo.
E se eu posso deixar uma missão para cada pessoa, sem demagogia alguma, ame a sua alma. Porque a gente tem espírito, a gente tem centelha divina, mas na alma moram os nossos registros. E ali a gente precisa de muito amor, de muita cura. É isso mesmo. E a gente descobre aí que quando a gente fala de astrologia, a gente vai muito além dos astros. Sim, e tem tantos caminhos diferentes, cada um percorre o seu. Exatamente. Esse é o meu. E eu agradeço muito essa oportunidade. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Estou feliz de conhecer essa tua linha de trabalho, poder passar isso para os ouvintes e aprender um pouquinho mais. A gente sempre fala, né? Cada programa a gente tem que sair um pouquinho melhor. Sem dúvida. Obrigada, viu, Cláudia? Muito sucesso para você, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Adorei. Gratidão a todos vocês. Sua missão está sendo cumprida, tenho certeza. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.